vai acontecer. Bem, domingo passado eu ia ministrar uma palavra com um tema independente ou dependente. E aí Deus mudou e trouxe um outro tema chamado decisão. Mas hoje eu vou ter a oportunidade de pregar sobre esse tema, que é independente ou dependente. Nós, seres humanos, temos sempre uma decisão, né? Sempre, sem nenhuma exceção. Mas antes de qualquer coisa, baixe a sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar para que nós possamos aprender um pouquinho mais. Pai, em nome de Jesus, te sou grato por tudo. Somos gratos pela vida daqueles que nos assistem. Sou grato, Senhor, pela vida desses que aqui estão. Sou grato pela chuva que cai, pois tem caído o dia todo. Glória a Deus por isso. Senhor, que o Senhor possa dar oportunidade para aqueles que estão lá fora, que ainda não te conhecem, ou que por algum motivo se afastaram da tua presença. Que o Senhor possa dar oportunidade, Senhor, deles te reconhecerem e te conhecerem como o único e suficiente Salvador da vida deles. Agora aqui vamos ouvir a tua palavra, através do teu Espírito Santo, usando a minha boca. Que o Senhor possa falar à tua igreja, Senhor. Que o Senhor possa tocar a tua igreja. Que eu possa ministrar a tua igreja. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que cada um que aqui entrou não saia daqui vazio, mas que este altar esteja aberto, Senhor, para que eles possam vir e se prostrar diante de ti e confessar, Senhor, que tu és o Senhor dos senhores. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. O tema dessa palavra, independente ou dependente. Por algum tempo da minha vida, naqueles tempos nossos, que nós temos de juventude rebelde, né? E não ouvimos ninguém, que somos donos da razão, e sabemos de tudo, né? Porque hoje os adolescentes sabem de tudo, sim ou não, gente? Sabe até mais que os pais, né? Nós também éramos assim. Nós éramos e tentávamos ser completamente independentes de tudo e de todos. Vamos ler um texto bíblico que diz, em Jeremias capítulo 10, verso 23, diz assim: Bem sei, ó Jeová, que não é do homem terreno o seu caminho. Olha que palavra forte, que não é do homem terreno o seu caminho. Não é do homem que anda, não é do homem que anda o dirigir o seu passo. Duas coisas tremendas nesse texto. Não é do homem o seu caminho terreno, e não é do homem o dirigir os seus passos. Uai, pastor, então você está dizendo, a Bíblia está dizendo que eu caminho nessa terra, quando estou caminhando sozinho, estou caminhando independente, sem Deus estar me guiando. Nós vamos aprender, vamos caminhar um pouco mais na palavra, e vamos entender, queridos, porque muitas coisas têm acontecido conosco, mas antes eu quero falar sobre independentes. Eu fui buscar, pesquisar no dicionário sobre independente, e a palavra independente diz assim, ó: livres, autossuficientes, autônomos, desobedientes, desobrigados, individualistas, insubmissos, insubordinados, pessoas independentes. Olha o que o texto diz, olha o que o dicionário está dizendo sobre as pessoas independentes. Qual é o significado de independência? Pessoas livres, pessoas autossuficientes, pessoas autônomas, pessoas desobedientes, desobrigadas, individualistas, insubmissas, insubordinadas. Mas o maior problema hoje do homem, queridos, é a sua independência de Deus. Nós cremos que Deus existe, nós cremos que Deus é poderoso, nós cremos que Deus é bom, nós cremos que Deus pode fazer tudo, mas nós não, olha só o que eu vou falar, contradição, mas nós não acreditamos. Mas nós, com os nossos atos, as atitudes, nós não acreditamos. Como assim, pastor? Eu explico para você, o próprio povo de Deus, ao sair do Egito, sabe, caminhar pelo deserto, eles não queriam depender de Deus, eles queriam ser totalmente independentes. Embora experimentaram o milagre, embora experimentaram e viram tudo que Deus havia feito,
Por que o senhor está dizendo, pastor, que depois que Deus tira eles do deserto, eles não queriam ser dependentes de Deus, mas queriam ser independentes? É simples de explicar. Porque uma pessoa independente, que faz tudo o que quer, como quer, do jeito que quer, é uma pessoa, querido, que não quer ter dependência de Deus, pois dependência passa por uma confiança completa. Dependência de Deus não é meia confiança, não é 99% de confiança. Dependência de Deus é completa. É você confiar em Deus, é você esperar em Deus, é você agir conforme as promessas de Deus para a tua vida. As pessoas independentes, elas não se sustentam por muito tempo. Vou seguir. Pastor, onde é que está isso? Está lá em Êxodo capítulo 16, verso 20. Está lá no momento do maná. Quem é independente não confia em outra pessoa. Quem é independente não confia em Deus. Por quê, pastor? Eu vou te provar. Você pegar a tua Bíblia e abrir lá, em Êxodo capítulo 16, verso 20, você vai ver. O povo estava com fome, Deus fala assim, ó, vou mandar o maná. E cada família vai pegar apenas a porção para aquele dia. Sim ou não? Quantos lembram? O povo confiou em Deus. No outro dia, eu mandarei de novo o maná para aquela porção, para aquele dia. E o que aconteceu, irmãos? No primeiro dia que caiu o maná, o povo juntou muito além do que precisava, muito mais do que precisava, porque havia medo do povo, não havia confiança do povo em Deus, porque Deus havia dito que todo dia ele mandava o maná, e o maná veio todo dia, mas o povo não confiou em Deus e juntou o maná para guardar, quem sabe até por semanas. Mas a palavra diz que no outro dia o maná já estava podre, já estava fedendo. Sabe por quê? Porque Deus tem uma porção para nós a cada dia. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? E para você poder depender de Deus, você tem que caminhar nessa confiança. E todo um povo, grande parte de um povo, não acreditava em Deus. Não acreditava que o maná viria a cada manhã. Por quê, pastor? Porque eles não dependiam de Deus. Eu tenho mais de 30 anos caminhando com Cristo. Tenho mais de 20 anos como pastor. E eu pude aprender, queridos, na pele o que é depender de Deus. O que é você ver a situação que você diz assim, não tem mais jeito, e você está em paz, tranquilo e dizendo, eu dependo do Senhor, eu confio no Senhor. Mas também você vê pessoas, queridos, totalmente independentes, que dizem que dependem de Deus, mas não dependem, porque as suas atitudes são de pessoas independentes, porque estão vendo uma situação, estão vendo o cerco se fechando, e eles dizem, temos que fazer alguma coisa. Como assim, pastor? Se nós formos livro de Samuel, nós vamos conhecer a história do rei Saul, o primeiro rei de Israel. Eles iam se preparar para a guerra. E Samuel diz para Saul ir se preparar, e com 7 dias ele voltaria, ele iria até o acampamento para fazer o sacrifício, para depois entrar em guerra, para depois ir para a guerra. A Bíblia diz que Samuel demorou um pouquinho, demorou um pouco mais. E o povo começou a pressionar, o povo começou a querer se espalhar. E Saul fez o que, gente? Saul, para juntar o povo, Saul, para deixar o povo todo junto dele, Saul vai lá e sacrifica. E quando Saul está sacrificando, queridos, coisa que não era para ele fazer, sabe o que acontece? Samuel chega e Samuel diz, meu filho, o que você está fazendo? Ah, o Senhor estava demorando demais, o Senhor não pôde chegar. Olha, o povo já estava agitado, correndo para lá e para cá. Samuel diz, meu filho, melhor é obedecer do que sacrificar. Porque tu preferiu sacrificar. Hoje Deus renuncia a você como rei de Israel. Hoje Deus te coloca para fora. Hoje Deus te risca. Por quê? Ele deveria ter se mantido firme diante de tanta pressão, pressão do povo, pressão A, pressão B, de todos os lados. Ele deveria ter se mantido firme, mas não. Ele preferiu ceder, sabe por quê? Porque ele olhou para as circunstâncias e disse, olha, eu vou perder esse povo, eu vou perder essa guerra, porque o povo está indo embora, os guerreiros estão indo embora. Ele esqueceu
que é o Senhor que peleja pelos dele. E quando nós esquecemos disso, nós trabalhamos na nossa força, e nós tomamos as nossas decisões como se fôssemos completamente pessoas independentes. Nós precisamos aprender, queridos, que para termos o tudo de Deus, precisamos dar tudo para Ele. Eu lembro essa dependência de Deus, a luta que foi, as batalhas que tivemos que travar, mas sempre houve uma esperança, sempre houve uma confiança que Deus iria prover todas as nossas necessidades. Não só as minhas necessidades, não só as necessidades da minha família, mas a necessidade da igreja. E eu digo para vocês, essa dependência de Deus me fez aumentar a minha fé, me fez crer que Deus pode, me fez ir muito mais longe do que eu poderia achar que eu iria. Presta atenção. Pessoas independentes, queridos, elas não entendem. Saul começa com uma dependência de Deus e termina com a independência que o levou o quê? A morte. Saul começa sendo dependente de Deus. Comece a ver essa história de Saul. Quando ele junta um povo e vai para a guerra e ele vence aquela guerra na força do Senhor. E aí nós vemos Saul tomando uma posição de rei, uma posição firme e tal, e daqui a pouco vemos Saul cada vez mais independente, cada vez mais fazendo a sua vontade, até que ele afunda. Sabe por quê? Porque ele deixou de ser dependente de Deus para ser independente, para andar com suas próprias pernas, para tomar suas próprias decisões. Quantos querem a bênção do Senhor aqui? A bênção do Senhor está na dependência dele. Olha a história de Saul, ele começa muito bem, gente. Ele começa numa dependência de Deus, mas ele termina com uma independência que o levou à morte. Ele termina dizendo: eu não preciso. Tem muita gente dizendo isso. Tem muito crente dizendo isso, não com a sua boca, mas com suas atitudes, com suas palavras. Eu quero lembrar para você que esta é a palavra que eu iria ministrar domingo passado, e Deus mudou, e agora Deus está trazendo essa palavra para você. Sabe, às vezes nós andamos nessa terra, ou muitos andam nessa terra, achando que não precisam de Deus, ou achando que Deus está falando isso, Deus está falando aquilo. Muitas vezes nós nem oramos, nem colocamos na vontade, nas mãos do Senhor, para ver o que Ele acha, deixa de achar. E aí o que a gente faz, queridos? Nós tomamos as nossas atitudes. E o livro de Apocalipse, capítulo 3, verso 17 diz: pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz. Olha que coisa. E nem sabes que tu és infeliz. Aqui está dizendo que o homem diz: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E o livro continua dizendo: e tu nem sabes que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. O homem diz: estou abastado, estou rico, estou independente, nada tenho falta, estou bem, eu posso tomar minhas decisões. Mas a palavra diz para ele: tu nem sabe que tu és infeliz. Sim, tu não sabe que tu é miserável, tu é pobre, tu é cego, tu é nu. Por quê? Sabe por quê? Porque o homem, todos os seus caminhos são o que ele acha e sempre o que ele quer, e não há dependência de Deus. Onde não há dependência de Deus, não há milagre. Onde não há dependência de Deus, queridos, não há o favor de Deus. Provérbios capítulo 16, verso 2 ao 9 diz assim: todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos. Posso transformar dizendo assim: todas as decisões do homem são corretas aos seus olhos. Todas as decisões do homem são corretas aos seus olhos. Mas o texto continua dizendo: mas o Senhor pesa o espírito, mas o Senhor sonda o espírito. E aí ele diz: confia ao Senhor as tuas obras, confia ao Senhor os teus desígnios,
Olha o que diz: confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos, serão fincados. E continua dizendo: o Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até, olha aqui, e até o perverso para o dia da calamidade. Quem é esse perverso? Aqueles que caminham independente, fora da dependência de Deus, tomando suas próprias decisões, tomando suas próprias atitudes. Nós, por muito tempo, nós ouvimos dizer tudo, essas pessoas espiritualizam tudo, sim ou não? Tudo é espiritualizado desse povo. Hoje está assim, hoje inverteu. Hoje nós estamos dizendo: rapaz, tudo esse povo, ele só vê com os olhos carnais. Todo o povo só vê com os olhos carnais. Hoje já não se espiritualiza mais, já não se consegue mais ver, ter visão espiritual. Sabe por quê? Porque os crentes hoje, ou muitos hoje, só conseguem crer naquilo que estão vendo, só conseguem crer naquilo que eles podem pegar. Eles não conseguem crer, queridos, naquilo que Deus fala. Eles não conseguem viver mais daquilo que a Bíblia fala, porque eles não creem mais na palavra, mas eles procuram correr atrás o máximo possível daquilo que os satisfazem. Sabe, eu aprendo com Saul e muitos outros homens, que o final da dependência é a morte. Eu aprendi uma coisa muito séria em toda a minha vida ministerial: que insistir em ser independente de Deus leva à calamidade. Insistir em viver longe de Deus ou independente de Deus vai te levar a uma calamidade. Pastor, o senhor passou lutas? O senhor passa lutas? Eu passo. Pastor, o senhor já pensou em descer várias vezes? Já pensou em jogar tudo para o alto? Muitas vezes. Mas eu não dependo de mim, eu dependo de Deus. E quando nós dependemos de Deus, não é o que eu quero, não é como eu quero, é como Ele quer. Nós precisamos entender a vontade de Deus para nós. Nós precisamos entender, queridos, que depender de Deus é você saber que Ele vai te levar por caminhos muitas vezes difíceis pra caramba, e que você vai dizer assim: e agora o que eu faço? Agora, filho, ou depende ou sai correndo. Agora, ou se entrega por completo ou sai fora. É uma decisão, filho. Crente não é qualquer crente que vai entrar no céu, não. Vai ser crente selecionado. Como assim, pastor? Te provo que vai ser crente selecionado. Apocalipse diz o quê? Vai chegar naquele dia e o Senhor vai separar o quê? As ovelhas dos bodes. Sim ou não? Mateus, as ovelhas dos bodes. Crente vai ser selecionado. Crente vai ser aquele que depende de Deus. Ovelha depende. Ovelha, ela é completamente dependente do seu pastor. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Ovelha é o bicho mais manso que existe na face da terra. Você não vê ovelha dando cabeçada. Você não vê ovelha sendo mascote de alguma coisa, de algum time de futebol. Você não vê. Por quê? Porque ovelha é um bicho bobo. Porque ovelha é um bicho que depende do seu dono. Ovelha você leva. Por que Jesus foi comparado a uma ovelha? Sabe por quê, queridos? Isaías 53 diz que ele foi levado ao matadouro como uma ovelha aos seus tosqueadores. Você pega a ovelha, ela faz assim, pé, e você tosqueia ela todinha, você deixa ela peladinha, toda pelada. E você não vê ela estribuchando, não vê ela gritando, não. Aí você solta e ela volta para o lugar dela. Sabe por quê? Porque a ovelha é completamente dependente do seu pastor. Nós temos que entender, queridos, que essa independência que muitos estão querendo viver hoje é um perigo, é uma calamidade. Uns confiam em carros, outros em cavaleiros. Todavia nós confiamos no Senhor. Todavia nós dependemos do Senhor. Não se iluda que alguém que toma a decisão de depender, de ser independente, vai se dar bem.
Está aqui, eu terminei de ler o versículo aqui. Estou rico, abastado e não preciso de coisa alguma. Aí a palavra de Deus fala para ele: tu nem sabes que és infeliz. Sim, tu é infeliz, miserável, tu é pobre, tu é cego e tu é nu. Aqui é uma visão espiritual de quem é independente, de quem quer caminhar com suas próprias pernas, de quem quer tomar suas próprias decisões. Está aqui, a Bíblia nos dizendo. Insistir em ser independente de Deus vai te levar à calamidade. Provérbios capítulo 3, versos 5 ou 6, e essa é para nós, é para a igreja de Cristo, diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Confia, dependa de Deus. Pastor, o negócio está apertado, está torto, está isso, está aquilo. Confia, dependa de Deus. Deus não trabalha com pessoas independentes dele. Pessoas independentes de Deus enriquecem. Pessoas independentes de Deus podem ser abastados sem falta de nada, pode. Pessoas independentes de Deus podem ser ricas e não faltar nada, podem. Só que elas não conseguem ver uma coisa: elas são infelizes, sim. Elas são miseráveis, sim. Que elas são pobres, sim. Que elas são cegas, sim. Que elas são nus. Porque não tem Deus. Ele está dizendo: não siga, o sábio Salomão diz, não siga pelo teu próprio entendimento. Aí eu acho que Deus está falando comigo, eu vou. Tu acha? O achar significa que você quer, que você é independente, que você não depende de Deus. Deus dá provas, Deus dá sinais, Deus abençoa aquele que depende dele de tal forma, queridos, que você se assusta. O independente não, o independente ele acha. A palavra diz: não siga pelo teu próprio entendimento. Ah, eu acho. Tem certeza? Você tem certeza? Você está disposto a pagar o preço? Olha a outra parte desse versículo: reconhece o Senhor em todos os teus caminhos. Quando você reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, você está dizendo: eu dependo de Deus. E quando você diz isso, nada mais é do que livramento, salvação, sucesso e ensino. Valorize os caminhos do Senhor. Valorize os caminhos do Senhor. E o que mais, pastor? Ele endireitará as tuas veredas. Olha a última parte. Se você estiver andando nos caminhos tortos, no caminho errado, Ele vai te ajudar. Ele vai te endireitar as tuas veredas. Mas tem uma palavra para esta igreja, uma palavra para você que me assiste. Se você não for dependente de Deus, a tua vida não vai ser boa como é para ser. Pessoas dependentes de Deus. Segunda coisa agora, pessoas dependentes de Deus. O que elas fazem, pastor? Vou te falar. O significado da palavra dependente é que expressa dependência, que está sujeito a algo ou alguém. Você viu que é totalmente diferente? Vou falar para vocês o significado da palavra de novo: independentes, livres, autossuficientes, autônomos, desobedientes, obrigados, individualistas, submissos e subordinados. Agora eu vou falar para vocês o significado de dependente: que expressa dependência, que está sujeita a algo ou alguém. Isso me remete a Davi. Davi tinha tudo, ele poderia ter lutado contra o próprio filho. Sim ou não, gente? O filho usurpou o trono de Davi. Porque usurpou? Não, Davi esvaziou o trono, saiu para não ter derramamento de sangue. E alguém falou: vamos lutar pelo trono, o trono é seu, Davi. Ele diz assim: não, o trono não é meu, é do Senhor, Ele que me colocou aqui.
Ele que vai pelejar, ele que vai resolver, o problema é dele. Olha a dependência deste homem de Deus. Ele não lutou, ele preferiu sair do trono e deixar que Deus resolvesse o problema. Em outras palavras, ele disse que o trono era de Deus e ele colocaria quem ele quisesse. Isso é dependência de Deus, meu irmão. Isso é confiança. Quem é dependente de Deus tem confiança em Deus. Quem é dependente de Deus espera em Deus. Esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu meu clamor, a minha oração. Olha para Elias, outro homem totalmente dependente de Deus. Totalmente dependente de Deus. Ele entra no palácio de Acabe, cheio de soldado, Jezabel, todo mundo lá. Ele entra e ele diz: olha, está errado, está tudo errado. Pelo teu pecado, o pecado da nação não vai chover, vai ficar tudo seco. E ele vira as costas e ele sai. E a Bíblia diz que Deus respalda a palavra dele. Aprenda outra coisa: Deus respalda a palavra daquele que é dependente dele. Deus mandou ele ir até Saul, até Acabe. Deus mandou ele lá no trono. Não! Ele se colocou na posição. Ele sempre foi dependente de Deus. Ele se colocou na posição, ele foi lá. E Deus o respaldou. Sabe por quê? Porque Deus enxergava nele a dependência que ele tinha no próprio Deus. Para descer fogo do céu, nós vemos tantas coisas. Totalmente dependente de Deus para enfrentar toda a idolatria da sua nação. Eu estou acompanhando a política no Brasil. Quem está acompanhando? Quem está acompanhando aí, gente? Está acontecendo? Você já ouviu todo mundo dizendo: não tem jeito, está uma luta, está difícil, estamos sendo perseguidos para lá e para cá. Sim ou não? Sim ou não? Estão nos perseguindo pastor, padre, estão perseguindo todo mundo. E agora, e agora, e agora? E agora, meu filho, é a hora de aparecer aqueles que dependem de Deus. Agora é a hora de aparecer aqueles que esperam no Senhor, porque alcançarão misericórdia. Porque os que confiam no Senhor renovarão suas forças. Está cansado? Deus renova as tuas forças. Os dependentes de Deus vão passar por lutas, muitas. Vão ser perseguidos, vão. Mas é o Senhor que vai pelejar por eles. Você recebe essa palavra? Moisés, ele não faria nada do que fez sem a dependência do Senhor. Nada do que ele fez, ele faria sem a dependência do Senhor. Josué aprendeu com o seu mentor Moisés, não fazia nada sem a dependência. E o dia que fez, se quebrou. Sim ou não, gente? O dia que ele fez, sem falar com Deus, sem depender de Deus, porque achou que a luta ali era fraquinha. Ah, vamos lá, leva lá, não consultou a Deus, não orou, fez o quê? Se achou independente, toma na cabeça, perdeu uma guerra, já ganha. Uma guerra que era só para soprar, ele vai lá e leva uma rasteira. Quantas famílias sofreram? Por quê? Porque Josué deu um vacilo, saiu da dependência de Deus. Ah, Josué, só tem ali é pouco soldado, manda só uns 3.000 homens aí que a gente derrota todos eles, tudo mais e tal. Ah, é mesmo, vamos lá, então vai, é isso aí, beleza, vai lá, leva esse povo, vai lá e derrota todo mundo. Esqueceu de Deus. Esqueceu que há pouco tempo atrás Deus pelejou por eles. Eles buscaram o Senhor, fizeram tudo que Deus mandou ele fazer, e Deus entregou a maior cidade para eles. Os muros caíram, entregou Jericó para eles, e eles esqueceram, queridos, que o Deus deles e o nosso Deus é o mesmo Deus de ontem, de antes, de todo. Em todas as coisas Deus quer que nós sejamos dependentes dele. Por mais que você diga: eu posso, eu dou conta. Cuidado, filho, cuidado. Cuidado com as tuas escolhas, cuidado com a tua posição, cuidado com o que você decide. Por quê, pastor? Porque se você estiver tomando uma decisão de uma pessoa independente, presta atenção, você vai cair do cavalo. Josué caiu do cavalo. Eu vou dizer para vocês, porque já tomei decisões
minhas próprias. Pastor, você se arrepende? Não só me arrependo, mas se eu pudesse voltar atrás, eu voltaria. Mas se eu aprendeu com isso, aprendi. Eu aprendi. Eu não posso dar um passo se Deus não estiver comigo. Se Deus não falar assim, vai, você depende de mim. A coisa mais gostosa que tem na vida é depender de Deus. Eu lembro, já contei isso aqui, mas quero contar para alguns, parece que não conhecem. Eu lembro quando eu estava no ministério, em tempo integral, Deus me sentia Deus sempre me chamando, e eu acabei no ministério de tempo integral, mesmo teimando, mas fui. A dependência de Deus, queridos, é um nível que você não imagina. E as finanças, o salário pastoral, tudo atrasado, aquele negócio tudo, uma luta terrível. E eu lembro que acordamos e já não tinha mais nada na geladeira. Nada. A gente só ia comer o arroz e o último feijão e ponto final. A esposa fala, me chama e diz, olha, não tem mais nada. E aí, não, eu orei e disse para ela, nós dependemos de Deus. Quero só encurtar, porque senão fica muito longo. Nós dependemos de Deus. Deus disse que ia cuidar de nós. Deus vai cuidar de nós. Eu disse para ela assim, olha, Deus vai trazer o alimento para nós, o que nós precisamos, do jeito que nós precisamos, do jeito que você quer, ainda hoje. Sabe por quê? Porque nós dependemos dele. Eu digo para vocês, no mesmo dia, aconteceram coisas e mais coisas para que não pudessem chegar pessoas, para que Deus não pudesse abençoar. Mas mesmo assim, quem depende de Deus, ninguém impede que a bênção chegue até ele. Eu digo para vocês que no mesmo dia, debaixo de muita chuva, Deus envia uma pessoa com uma Santana Quanto e abre a traseira todinha, cheia de compras. Fala, pastor, eu estava no supermercado, eu ouvi a voz de Deus dizendo, compre tudo que eu lhe mandar e leve para o meu servo. Pastor, eu só vim fazer isso aqui. Não, pastor, eu só vim fazer isso aqui. Eu só não vou fazer isso aqui. Ele deixou tudo lá em casa. Ele pegou o carro e foi embora. Nós estamos correndo tanto atrás de tanta coisa, desesperados, querendo isso, querendo aquilo. Mas esquecemos que é o dono de tudo. E esquecemos de quem precisamos depender. Queremos tantas coisas, mas esquecemos de quem precisamos depender. Esquecemos que Deus tem o tempo certo para nós, o momento certo para nós. Eu estou ficando velho. Meu filho, eu comecei a faculdade com 40 anos de idade. Eu estava velho já para isso, era um dos mais velhos da turma. Mas é o tempo, é de Deus, a glória é de Deus, a dependência tem que ser de Deus. Quando você se recusa a ser dependente de Deus, você vai trilhar uma vida desagradável. Pessoas ou reis que desagradaram a Deus, o rei Acabe foi um que desagradou a Deus. Ele conhecia os mandamentos de Deus, mas não fazia questão de obedecê-los. Ele era rei, um rei muito poderoso naquele tempo, era próspero e fez várias obras de construção. Porém, ele desagradou a Deus. Ele deixou a idolatria entrar na nação. Ele se tornou independente, autossuficiente e acabou se tornando escravo de uma mulher que era idólatra. Rei Acaz, olha para rei Acaz. Governou por 16 anos. Porém, diferente dos seus antepassados, sabe o que ele fez, esse rei? Ele trouxe idolatria à nação. Ele chegou a colocar um altar para adorar falsos deuses no templo do Senhor em Jerusalém. Olha que difamação, olha que calúnia, olha que podridão, irmãos. Ele se recusou a tornar-se independente de Deus. Dependente de Deus. Eu me recuso a ser independente de Deus.
Eu dependo de Deus para tudo. A minha vida depende de Deus. Eu dependo de Deus. Eu quero andar com Deus. Eu quero obedecer a Deus. Não é a minha vontade, mas a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus para mim é boa e agradável. Aprenda uma coisa. Você tem que entender. As pessoas às vezes falam, pastor, já tomou tanta porrada e o senhor não desiste. Pastor, já passaram com um caminhão. Já viu aquela propaganda, uma coisa que tem no YouTube, que aquele senhor, um rapaz moreno que faz? Ele está levantando, alguém joga um balde nele, joga um pneu. Já viram? Você não pode desistir, não sei o quê. Não sei se vocês já viram, mas procurem lá. É tipo aquilo comigo, muitas vezes. A minha vida é isso. Por quê, pastor? Todo dia tem uma surpresa. Todo dia tem uma pancada do inferno. Todo dia. Sabe, todo dia. Mas a minha dependência está no Senhor. Eu aprendi algo que eu quero ensinar para você. Olha, você será indestrutível na dependência de Deus. Acho que você entendeu. Você será indestrutível na presença de Deus. Andando com Deus, você será indestrutível. Eu acho que você vai entender. Andando na presença de Deus, dependência de Deus. Andando na dependência de Deus, você será indestrutível. Agora segura essa. Segura essas. Se é para chorar a derrota, chore. Mas dependa da graça de Deus. Você está entendendo? Se é para chorar a derrota, pode chorar. Mas a dependência de Deus. Se é para chorar a morte de pai, de mãe, de namorado, do que for, mas chore na dependência da graça de Deus. Se é para estar depressivo, ansioso, ok, mas dependa da graça de Deus para te curar. Dependa do Senhor para te levantar. Se tudo estiver dando errado, se tudo que você fizer não dá certo, tem problema. O importante é que você precisa depender da graça de Deus. Eu amo o Salmo 23, porque sempre está falando no meu coração. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, vale da sombra da morte, ainda que eu ande, eu posso estar andando hoje pelo vale da sombra da morte. Eu posso estar andando hoje pelo vale da tristeza. Eu posso estar andando hoje pelo vale da depressão. Eu posso estar andando hoje pelo vale do choro. Eu posso estar andando hoje pelo vale da doença. Eu posso estar andando, queridos, pelo vale, qualquer vale que for. Mas eu estou andando com o Senhor do meu lado. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Eu estou andando com o Senhor do meu lado. Eu decidi ser dependente de Deus, não importa o que aconteça. Eu decidi cumprir o propósito de Deus nessa terra, não importa o que aconteça. Quando Deus terminar o propósito dele comigo nessa terra, eu falo: Deus, por favor, está na hora. Andar de cima, estou indo, tchau. A dependência de Deus te gera confiança em Deus. É por isso que a palavra fala: uns confiam em carro, outros em cavaleiros. Mas eu dependo de Deus. A igreja precisa depender de Deus. Você será indestrutível na dependência de Deus. E eu vou repetir de novo. Se é para chorar a derrota, pode chorar, mas dependa da graça de Deus. Ouvi barulho? Se é para chorar a morte, pai, de mãe, de que for, pode chorar, mas dependa da graça de Deus. Se está depressivo, ansioso, não sei o que, pode até estar, mas dependa da graça de Deus. Essa dependência vai trazer cura.
Se tudo estiver dando errado, no trabalho, na empresa, onde for, dependa da graça de Deus. Está arrebentado, está mal, dependa da graça de Deus. Sabe por quê? Porque ele diz lá em Isaías 41, verso 13: porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Quem é dependente de Deus sofre, bate lutas, dificuldades. Mas o Senhor diz assim: porque você depende de mim, eu sou o Senhor teu Deus. Olha, eu sou o Senhor teu Deus, que te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Não tem medo não, porque eu te ajudo. Não tem medo não, porque eu estou contigo. Não tem medo não, porque eu ando contigo. Dependência de Deus traz confiança em Deus. Você recebe essa palavra? Eu estou falando para você isso hoje. E se você tomar essa palavra hoje para você, hoje mesmo Deus começa a trabalhar no teu emprego, no teu trabalho, onde você estiver. Se você tomar essa palavra para você, Deus vai começar a mover de tal forma a tua vida como moveu a minha. Sabe qual é a minha maior tristeza? É que as pessoas não acreditam mais em Deus. Estão acreditando em religião, estão acreditando em instituições e tudo mais. Não há mais dependência de Deus. Queridos, esta igreja precisa estar firmada na dependência de Deus. Eu não me preocupo, queridos. E está aqui a tesoureira da igreja, alguns da junta estão aqui, eles sabem que eu não me preocupo com o salário. Eles sabem. E às vezes a tesoureira chega para mim e fala assim: pastor, isso aqui, pastor, nós estamos tudo aqui. Eu digo para ela: tenha calma. Nós dependemos de Deus. E Deus sempre vai prover tudo. Mas nós estamos assim: Deus proverá. Dependa de Deus. É de que pensa que eu sou rico. Eu não. Eu sou milionário. Porque quem tem o Deus que eu tenho, filho, quem tem o pastor que eu tenho, nada me falta. Eu amo a Deus. Eu dependo de Deus. Aprenda isso hoje. O que você está vivendo? Hoje a palavra de Deus vai para você. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo com a depressão, eu te ajudo com a ansiedade, eu te ajudo na angústia, eu te ajudo na falta, eu te ajudo, não temas. Queridos, isso é verdade, porque eis que quem vos fala daqui desse altar pode dizer que é verdade, porque ele disse: eu te ajudo na tua doença, ele me ajudou. Ele disse: eu te ajudo na falta, ele me ajudou. Eu te ajudo nesses momentos difíceis, ele me ajudou. Ele não mente, ele ajuda. Ele ajuda. Por que eu vou ficar triste? Por que eu vou chorar? Não. O tempo de chorar passou. Este é um tempo de cantar. Quem quiser vir, venha, vamos cantar, vamos adorar, vamos celebrar. Vamos juntos. Quem não quiser, a dependência de Deus traz milagres. A dependência de Deus traz a doce presença do Espírito Santo, palpável neste lugar. De homem. Não espere nada do homem. Dependa de Deus, confia nele. E mesmo se você estiver passando pelo vale da sombra da morte, ou mesmo se estiver passando no vale, qual for o vale que estiver passando,
Não se preocupe, ele diz: ainda que você ande pelo vale, qualquer que seja o vale, ainda que você ande pelo vale, diga para você mesmo qual é o teu vale. Se é da morte, é da depressão, diga para você. Não fala para mim não, diga para você mesmo. Você vai poder também dizer: não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. Eu dependo de Deus. Tem alguém aqui? Fica de pé em nome de Jesus.